Quem que é esse porra, cara? Quentin Tarantino. Tá, não sei o que vai vir, não. Fala a verdade. Você quer fazer isso vai ficar famosão. Eu lembro uma época, dos meus tempos de colégio, 2006, eu tinha 16 anos. Eu amava Quentin Tarantino, eu sonhava em fazer cinema. O Quentin Tarantino era o meu ídolo. Eu assistia os Quem é filmes esse cara dele, mesmo? eu via. Não faço ideia, ele é o Wang. Eu reconheço ele de algum lugar, mano. Não sei de onde. Não tenho ideia de quem é esse cara. Mas assim. Não vejo um bom caminho, não vejo. A paixão que ele tinha por filmes, eu via como ele conseguia transparecer essa paixão que ele tinha por filmes nos filmes dele e criar algo totalmente É, tem um post do Bruce Lee aqui pra salvar. novo. Eu assisti Pulp Fiction, eu assisti a Reservoir Dogs, assisti o Kill Bill, eu lembro quando eu vi no cinema o Bastardos Cara, Kill Bill é Inglórios muito e eu entrava em êxtase, eu admirava, ficava admirando o IMDb do cara. Eu lembro que ele Não, cara. Não, cara. Não. Eu acho que o Bill 1 é o pior filme que eu já vi. Por que o Paulista existe, mano? Ai, meu, MDB do Tarantino, meu. Sou careca e tipo, puta merda, o cara deu a nota. Mano, mas não, calma aí, você tá jogando um cara, ele falou. Tô jogando o cara sim, brother. Vai chorar? Mas ele também tá se jogando, cara, então não faz Então, sentido. isso aí, ele tá se jogando, eu tô jogando ele mais ainda, Não, cara. mas você tá jogando como se ele ainda fosse assim, você não tá Mas jogando. ele é assim, cara. Ele é assim, tenho certeza Não, que ele cara. é. É assim, é assim. Só que mudou o Tá diretor. falando- Né? Vamos lá. era quem eu queria ser profissionalmente. Tá na cara dele, Bira. E hoje eu vejo que ele é só um babaca. Aí, ó. Foda-se, os hábitos são os mesmos, só que agora ele acha o Tarantino babaca. Ah, Tarantino é babaca. Agora ele faz isso com o quê? Com o Hitchcock, com o Truffaut. Te foder. Bruce Lee? Eu nem ia falar de Era Uma Vez em Hollywood. Eu Pior, né? Com Ultraman, tá ligado? O cara fica vendo IMDB do Ultraman. assisti ao filme na cabine de imprensa, sei lá, eu acho que 2 semanas antes. Eu nem ia falar desse filme. Eu não gostei do filme como o filme em si. Eu achei que é o Tarantino reproduzindo e refazendo de novo Bastardos coisas que ele é já meio fez antes de Cara, tudo do forma pior. Tarantino depois das 90 é meio ruim. Não é nada, foda-se. Por cima disso, ainda Assim. tinha a coisa do puta desrespeito e puta insensibilidade com relação ao que o Bruce Lee construiu. E o Bruce Lee, ele representa todo um movimento pra muita gente, não só Ele explicou isso no Joe Rogan, irmão. Vai ver lá. pra asiáticos americanos e por tabela Você nós, viu aquele asiáticos Joe Rogan? brasileiros. Vi. Mentira. Ele fala de que Você viu um monarca explicando, né? Caramba, moleque, cara. Ele fala dessa cena específica, né? Só que ele fala que o pessoal não entendeu porque justamente o Brad Pitt trapaceia, tá ligado? Ele fode ele. Mas pra muita gente que admira toda a filosofia do cara. E me pediram pra falar sobre isso, e eu vou falar um pouco sobre isso, contar um pouquinho do caso, contar o que eu acho e falar um pouquinho mais porque que o Quentin Tarantino é um egocêntrico babaca. Cara, Explicando bem- vou ter que sair aqui, mas eu posso dar um take antes. Manda. Eventualmente ele vai descobrir que todos os diretores são narcisistas. Não. Ele vai ficar muito triste. Até mais. Não, ele quer falar isso do Bruce Lee, cara. Quer dizer, ele quer falar isso admirando o Bruce Lee também. Caralho. Tu acha que o Bruce Lee era um narcisista, porra? E babaca? É o Bruce Lee, porra. Ele pode, por isso que ele vai ser. Bem rápido o caso, pra quem não ouviu falar, o Quentin Com equilíbrio. Porque equilíbrio é tudo. Tarantino lançou o novo filme dele, que é Era Uma Vez em Hollywood, com no papel principal o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, e é um drama histórico-ficcional de um ator em Hollywood e o seu dublê e as suas aventuras. Eu só gosto desse filme, boa, também. Eu sou água e gosto de... Eu sou óleo. Eu evoluí a filosofia do Bruce Lee. Be oil, my friend. Lá em Los Angeles dos anos 60. E ao longo do filme eles topam com várias figuras históricas que realmente existiram, dentre elas o Bruce Lee. E aí tem uma cena específica em que o Quentin Tarantino basicamente representou o Bruce Lee como um escroto, egocêntrico. My hands are registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you.
I go to jail. Assistir ao filme que nunca viu o Bruce Lee, se assistir ao Era Uma Vez em Hollywood, pensa que ele é um cara babaca que se acha melhor do que os outros, que ele nem sabe lutar direito, na verdade. Ele só luta nos filmes, porque se fosse pra valer, ele não saberia lutar. Afinal, ele engaja numa luta com o personagem do Brad Pitt, e na história, o personagem do Brad Pitt, ele é um ex-militar, ele super, tipo, matou pessoas de verdade, e enquanto o Bruce Lee, né, o Bruce Lee ele é só um astro de cinema que finge que sabe lutar artes marciais, então eles engajam numa luta. Logo depois do Bruce Lee ser retratado de uma forma super cocky, super arrogante, sábio, confuciano, que faz citações super filosóficas e que as pessoas nem sempre entendem, mas que ficam mesmerizadas por isso, mas no fundo ele é vazio, isso é só da boca pra fora, ele é retratado dessa forma nos poucos minutos que ele aparece. Aí vem o Brad Pitt, o Bruce Lee meio que chama ele pra uma luta, o Quentin Tarantino tira sarro da forma que o Bruce Lee coloca pra fora, né, as emoções dele quando ele tá lutando, ele faz os barulhos, o Bruce Lee, que é clássico dele. E o Quentin Tarantino usou esses sons, no cinema as pessoas começaram a rir, ele engaja numa luta com o Brad Pitt, e o Brad Pitt dá um pau nele, o Bruce Lee. A impressão que parece é que o Bruce Lee é só, realmente, uma casca vazia, e tudo o que ele é Mais um careca pedante nesse mundo, nunca pode ser verdade. externo, é superficial. O cara true mesmo, que é o Brad Pitt lá, o cara, o branco, loiro, de olhos claros, bonitão, que foi pra guerra e tira a camisa no telhado e é fodão. Esse sim é um homem de verdade, enquanto o Bruce Lee é um asiático ali que se acha melhor, que tem complexo de pau pequeno, não sei Tá errado! Brincadeira. lá, alguma coisa desse tipo. É basicamente assim que foi retratado, nas minhas palavras aqui, falando pra você, o Bruce Lee no filme do Interpretou errado, né, Wang? Interpretou errado. Vamos parecer, meu irmão. Relaxa. Quentin Tarantino. Eu vou traduzir aqui do inglês o que a Shannon Lee falou depois de ter visto a representação do pai dela pelo Quentin Tarantino. O meu pai, ele parece no filme um cara arrogante e todo pomposão que se acha, e não alguém que teve que batalhar 3 vezes mais que qualquer uma daquelas pessoas pra conquistar o que pra muitos outros foi naturalmente dado. Aqui ele é todo espalhafatoso e ele fica desafiando o Brad Pitt, o que não é nada de como ele era. Foi muito desconfortável pra mim sentar no teatro e ouvir todas essas pessoas rindo da cara do meu pai. Ela falou isso e o Quentin Tarantino respondeu falando isso aqui. Bruce Lee was kind of an arrogant guy. I mean, when I was O Bruce Lee era meio que um cara arrogante. Ele Mandando real, mandando real. falou numa coletiva de imprensa. O jeito que ele falava, eu não inventei tudo isso aí. Eu ouvi ele falar coisas assim, nessa linha. As pessoas estão dizendo, não, ele nunca disse que ele bateria no Muhammad Ali. Porque o Bruce Lee fala isso no filme pro Brad Pitt. Bom, sim, ele falou isso. Não só ele falou isso, mas a esposa dele, a Linda Lee, falou sobre isso na primeira biografia que eu li dele. Ela disse isso. O Cliff, o personagem do Brad Pitt, poderia bater no Bruce Lee? O Brad Pitt com certeza não conseguiria bater no Bruce Lee, mas o Cliff, talvez. Se você me fazer a pergunta, quem venceria uma luta, Bruce Lee ou o Drácula? É a mesma questão, é um personagem ficcional. Se eu disser que o Cliff pode bater no Bruce Lee, ele é um personagem ficcional, então ele poderia bater no Bruce Lee. A verdade da situação é a seguinte, o Cliff é um Green Beret, ele matou muitos homens na Segunda Guerra Mundial num combate mano a mano. O que o Bruce Lee no filme tá falando é que ele admira guerreiros, ele admira o combate, o boxe, e o boxe é a aproximação mais próxima de um combate como esporte. O Cliff, ele não é parte do esporte, o Cliff é o combate, o Cliff é um guerreiro. Who would win in a fight, Bruce Lee or Dracula? It's the same question. E aí a filha do Bruce Lee tem uma resposta pra isso. E aí depois desses comentários do Tarantino, a Fofoca, filha do Bruce Lee fofoca. respondeu falando assim, ele poderia só calar a boca sobre isso. Isso seria muito legal. Ou ele podia só se desculpar. Ele podia dizer, eu realmente não conheço o Bruce Lee, não sabia como ele era, eu só escrevi isso pro filme. Mas isso aqui, o que eu escrevi no filme, não deveria ser levado Ele daria um pau no Drácula, tá? Vale lembrar. como era a realidade. Uma coisa que me incomoda sobre a resposta do Tarantino sobre todo esse caso é que, por um lado, ele fica falando que as coisas aqui são um fato. O Bruce Lee é sim um cara arrogante. Tu usa MacBook, cara, com todo respeito, não quero só... Porra, né, mas caralho. He was kind of an arrogant guy. Mas por outro lado, ele quer ficar na ficção. Ele fala que é tudo uma ficção. Who would win in a fight, Bruce Lee or Dracula? It's the same question. Que é exatamente isso. A Shannon Lee, ela foi lá, ela achou absurdo, ela achou ridículo o jeito que o pai dela foi tratado, e o Tarantino, em vez de ele chegar e falar, não, isso aqui é uma ficção, as coisas não são assim na verdade, não, o Tarantino vai lá e fala que o Bruce Lee era assim, desse jeito, e aí logo depois ele fala que é tudo uma ficção. É a mesma coisa que você fala Bruce Lee versus Drácula. Ou seja, o Tarantino, por um lado, ele fica falando que sim, é verdade, mas por outro ele fica usando o argumento de que é tudo uma ficção. O Tarantino é um babaca. E aí a Shannon continuou. O Tarantino pode... Que é? Peraí. uma ficção. A Shannon Lee, ela foi lá, ela achou absurdo, ela achou ridículo o jeito que o pai dela foi tratado, e o Tarantino, em vez de ele chegar e falar, não, isso aqui é uma ficção, as coisas não são assim na verdade, não, o Tarantino vai lá e fala que o Bruce Lee era assim, desse jeito, e aí logo depois ele fala que é tudo uma ficção. É a mesma coisa que você fala Bruce Lee versus Drácula. Ou seja, o Tarantino, por um lado, ele fica falando que Fala centralista, tá? Tarantino foi de guilhotina. Pior que foi, mano. Caralho, agora mudou tudo, tá? Léo Wang, tô contigo. Puta que pariu. Usou a falácia naturalista. Assim, eu tolero 88 falácias. A naturalista não é uma delas. Caralho, logo essa, Tarantino. Porra, tantas de vereador, né? sim, é verdade, mas por outro ele fica usando o argumento de que é tudo uma ficção. O Tarantino é um babaca. E aí a Shannon continuou. O Tarantino pode representar o meu pai como ele quiser. E ele realmente representou como ele quis. Mas é bem insincero pra ele chegar e falar, bom, é assim que ele era. Mas isso aqui é um filme ficcional. Então não se preocupa muito com isso. E aí, em meio a tudo isso, muitas outras pessoas que conheciam o Bruce Lee pessoalmente... Cara, mas é isso. Mas é isso, cara. Caralho, mas é exatamente isso, porra.
Terão elementos reais e terão elementos fictícios. Cara, ô Shannon, porra. vieram falar o que elas pensavam do Bruce Lee, inclusive um protegido do Bruce Lee, Dan Inosanto, ele fala que o Bruce Lee nunca falaria alguma coisa ruim do Muhammad Ali, porque ele realmente idolatrava o chão que o Muhammad O Bira Ali... falou que se vai continuar até madrugada, ele parece. E foi, não sei o que ele faz. andava. E o Karim Abdul-Jabbar, que foi um aluno do Bruce Lee, um amigo do Bruce Lee, e que também atuou com ele no filme Game of Death, a luta deles é muito legal, pra quem não viu, ele também veio falar sobre o assunto. Ele falou assim: o Tarantino tem o direito artístico de retratar o Bruce do jeito que ele quiser, mas fazer isso de um jeito tão desleixado e racista é uma falha, tanto como um artista, mas também como um ser humano. Estereotipados sempre frustrou o Bruce Lee, que dedicou a sua vida em desmantelar e mudar essa imagem que os asiáticos têm. E o Bruce Lee conseguiu fazer isso. Claro que criou-se depois um outro estereótipo, que é o estereótipo do asiático lutador de Kung Fu. Mas isso não era um estereótipo. Valeu, o homem Fred, asiático tamo era junto. visto como emasculado. Ele era menos homem do que o homem branco, loiro, de olho claro, grandão, o Brad Pitt. Ele era visto dessa forma. O Bruce Lee foi lá e literalmente tirou a camiseta dele e mostrou como não. Então ele quebrou muito desses estereótipos. O Bruce Lee tem uma tremenda importância na representatividade asiática. Que o Tarantino fez no filme dele foi exatamente cuspir nisso, cuspir no Bruce Lee, cuspir no legado do Bruce Lee, cuspir em tudo isso que o Bruce Lee construiu, em toda essa visão de homem. Nossa, destruiu, hein? Destruiu porque tão afetadinho, cara. Porra, acorda. Caralho. Asiático que o Bruce Lee desmantelou, porque ele desmantelou. Sim, o homem asiático ainda é visto em muitas mídias como menos homem, é o cara que tem menos pelo, é o cara que não tem voz grossa, é o cara que não tem barba, é o cara que normalmente é mais baixo, é o cara Quebrou não, irmão, quebrou não. Bruce Lee é foda ainda. muito pequeno, é o cara que não é tão homem grossa. Sim, o homem asiático ainda é visto em muitas mídias como menos homem, é o cara que tem menos pelo, é o cara que não tem voz grossa, é o cara que não tem barba, é o cara que normalmente é mais baixo, é o pinto pequeno, é o cara que não é tão homem, tão másculo. Virou Isso é um cock. estereótipo, isso é escroto, mas isso é o Virou estereótipo que é colocado cock. aos homens asiáticos, principalmente na mídia, e o Bruce Lee foi lá e deu um soco nisso, e foi lá e tirou a camiseta dele e falou como homens asiáticos também podem Coach mandou 30 reais. Yo! Hora de Leon. Pois, valeu pelos 30 reais. Foi, coach. Roblox Gang. ser outras coisas. Os homens asiáticos também podem ser agressivos. Os homens asiáticos não são passivos. Os homens asiáticos têm voz, os homens asiáticos se colocam. E aí o Tarantino foi lá e cuspiu nisso. Ele falou que na Cara, é muito bom que assim, o cara falou assim. O Cajode. Literalmente todo mundo acha japonês foda. Quem vai contar pra ele aí? Quem vai contar pro Cajode? Na verdade, toda essa atitude do Bruce Lee, tudo isso que o Bruce Lee saiu falando, na verdade, foi só era tudo vazio. Ele era um cara arrogante. Que a porra do Bruce Lee é chinês. Caralho. Inteligente, que um dublê macho man, loiro de olhos claros como o Brad Pitt, só chega lá e dá um soco nele e acaba com tudo. E isso é zoadaço, isso é desrespeitoso, ainda considerando quem é o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino que fez esse filme. Ai, meu Deus. A própria Shannon Lee fala sobre isso. Eu sempre suspeitei que o Tarantino fosse um fã do gênero do Kung Fu e um fã de coisas kick-ass e cool e estilosas do tipo que o meu pai sempre fez. Mas se ele realmente conhecia alguma coisa sobre o Bruce Lee como um ser humano, se ele estava interessado no Bruce Lee como um ser humano, se ele admirava o Bruce Lee como um ser humano, eu não tenho muita evidência disso não, que garanta que isso seja uma verdade. O Tarantino não tá nem aí pra individualidade dos É muito pau na mesa. asiáticos, ele não tá nem aí pro Bruce Lee como um ser humano. Ele acha da hora os filmes do Bruce Lee, ele acha da hora as cambalhotas que ele dá, os chutes que ele dá, os barulhos Sim. que ele faz, o soco que ele faz, e ele vai lá, ele pega e usa isso aqui, tudo nesse filme. As máscaras dos Crazy Eight, é o Kato, é a máscara do Kato, do Bruce Lee, a roupa que a Uma Thurman usa no filme é a roupa do Bruce Lee no Game of Death, ou seja, ele se usa de todas essas coisas cool, estilosas, da hora do filme do Bruce Lee, mas ele tá pouco se fudendo pras pessoas por trás disso, pras pessoas, pra cultura por trás disso, pra o que isso representa, ele só quer usar as coisas pra satisfazer o seu ego. A Shannon Lee continua falando como Satisfazer o ego. Sim. ela enxerga o Era Uma Vez em Hollywood como mais um exemplo de filme que mostra como Hollywood, historicamente, tentou diminuir as conquistas do pai dela como um dos primeiros Asian Americans que foram lá e deram a cara a tapa e falaram sobre representatividade e falaram sobre a forma estereotipada que os asiáticos são representados. E aí ela continuou falando: meu pai, o Bruce Lee, foi continuamente marginalizado e tratado meio que como um esquisitão, um ser humano meio estranho pela Hollywood branca, que aí é a forma que ele foi tratado no filme do Quentin Tarantino. Eu espero que as pessoas tomem a oportunidade de saberem mais sobre Bruce Lee, porque tem muito a saber sobre ele e ficar excitado com relação a isso. A representação que ele teve no filme do Tarantino não é isso. Citado com. É verdade. Isso é... O Bruce Lee me dá tesão mesmo. Eu acho que a representação do Quentin Tarantino foi escrota e é bem, assim, ele é um cara branco que tá pouco se fudendo Ele não é. pra cultura dos outros, tá pouco se lixando pra história dos outros. Ele enxerga o Bruce Lee como mais Ele é asiático, branco. um Kung Fu, que faz umas coisas estilosas, e eu admiro isso aqui, então deixa eu botar aí à vontade no meu filme, deixa eu pegar a roupa e falar que é a roupa aqui
do Bruce Lee, falar que é uma homenagem, deixa eu usar isso aqui, olha só, eu amo os filmes dele e tal, aí ele vai lá depois e caga em tudo que o cara construiu. E assim, isso eu consigo fazer um paralelo muito parecido assim com a forma que os asiáticos são enxergados aqui no Brasil, no que se refere a animes, a K-pop e a coisa desse tipo. E o que eu ouço muito é, 011x3. Cheiro do estrogenil do caralho. asiática, por que vocês asiáticos brasileiros estão falando sobre representatividade, falando sobre querer espaço? Vocês são super amados, eu amo cultura asiática, eu amo animes, eu amo K-pop, eu amo comida, eu amo andar pela liberdade em São Paulo, eu adoro a cultura de vocês. Mas você tá um pouco se fudendo pros indivíduos por trás dessa cultura. Assim como o Tarantino tá se cagando pro Bruce Lee. Tudo que ele se importa é em querer inflar o ego dele e usar tudo o que o Bruce Lee conquistou pra, sei lá, fazer um filme divertido. E é isso que acontece no Brasil também. Um monte de gente, eu não tô falando que é todo mundo, mas um monte de gente tá um pouco se fudendo pros indivíduos Sim, por cara. trás dessa cultura que você tanto admira a cultura, mas você não Cara que se foda, irmão. Cara da... 011x3. Nem Cara, aí pra quem L e são os 0Y indivíduos. reverso. Igual a reversa. pra se eles têm individualidade, pra se eles são seres humanos, assim como Quentin Tarantino tá pouco se lixando Existe humanidade, cara. É psyops aí, mano. O humano não existe. pro Bruce Lee, Psyops. Estuda. um ser humano, pro Bruce Lee, como alguém que tem uma história, que tem uma luta, que construiu alguma coisa. Tarantino tá pouco se fudendo. E é exatamente essa a nossa luta. É isso aqui que eu quero construir, ajudar a construir também nesse canal. É mostrar asiáticos brasileiros como pessoas com histórias que você não conhece. Você Caralho. Vocês acham que são pessoas? não Pô. conhece, você assistiu a Naruto, você não sabe qual é a minha história, você não sabe qual é a história de outros asiáticos brasileiros só porque você assistiu Naruto. Isso é um fato e essa é eu quero... Se eu assistir Cidade de Deus, eu não sei o que é um carioca. Eu me conheci vendo Cidade de Deus, eu não sabia quem eu era até eu ver Cidade de Deus. E Tropa de Elite. Com Wagner Moura. cada vez tentar contribuir pra mudar um pouco mais disso. Kamehameha, valeu, meu irmão, bora, Bill. Porque muita coisa, eu falo muito de representatividade asiática americana, porque a forma que eles lidam com as coisas lá, e a forma que nós assistimos as coisas de lá, faz. Mexe na cabeça de como as pessoas enxergam os asiáticos brasileiros aqui no Brasil. Escreve pra mim aqui embaixo. Não, cara, ninguém liga, cara. A verdade é que o brasileiro médio não se importa contigo, porra. O brasileiro médio tá pouco se fudendo pra tu, cara. Acorda, moleque. Eu faço conteúdo. Caralho. Aqui O brasileiro médio... no YouTube, mas eu também faço conteúdo no meu Instagram. Aí parar a vida dele pra se importar com a causa asiática. O cara pegando chuva o dia inteiro, no metrô lotado. Tomando porrada do chefe dele. É assaltado no caminho. Na faculdade tem põe uma maconheira, falando merda o dia inteiro durante a aula. Cheiro de cu. No ponto de ônibus. Mas ele vai se importar com a história da asiática. Para, cara. No meu Twitter e segue lá pra mais coisa. Saiu um novo episódio do meu podcast Histórias, eu vou colocar aqui na descrição, inclusive é uma história. Eu falei, a única minoria que pode reclamar, mano, de representatividade são os indianos, tá ligado? Porque não existe nenhum grupo que defende os indianos. Nenhum, tá ligado? São os únicos que podem pedir isso. Atualmente, né? Não tem ninguém que defende o indiano, tá? Pode fazer o que quiser com o indiano, que o cara não tem pode correr, tá ligado? O que o brasileiro médio deveria se portar também, isso arrombando. Luta de um homem só, você acha que é tão importante que qualquer outro povo que veio do Brasil? É, exatamente. E ele não falou nada, ele não conscientizou de nada. Ele não trouxe aqui alguma coisa do indivíduo. O que tu trouxe aqui no teu vídeo? Teu vídeo tem uma proposta de trazer essa conscientização. O que você trouxe? Nada, não trouxe absolutamente nada. Você trouxe conceitos rasos e que não serve de... o asiático também é um indivíduo. Jura? Caralho. Todo mundo sabe, porra. E essas K-popers aí, porra, que elas mais fazem é estudar a vida do cara inteira. Sabem quantos penteiros do saco o Jimin tem? Refutado pela K-popper. Enfim, ele podia falar aqui, gente, aconteceu tal coisa aqui no Brasil, asiático, não sei o que, parte da história. Ou então trazer um pouco das virtudes do Bruce Lee, tá ligado? Só blá e botar Tarantino é mal, Tarantino é mal, boa. Sendo que o Bruce Lee continua sendo respeitado pra caralho e, porra... Podia ser uma crítica mais concisa, tá ligado? Mais direta, assim. O Tarantino é um merda porque ele tentou... Pô, essa cena aqui é ridícula. Acabou, já era, mano.
Falasse da K-pop paraibana.